Então, assim, o que a gente hoje, né, para essa aula, nós vamos abordar serão aulas de reprodutivo, mais contraceptivos. Depois a gente vai falar sobre câncer de mama e câncer de colo de útero. Vamos falar sobre alterações hormonais durante a gestação e no pré-natal. E a gente termina amanhã. E é muito conteúdo. Então, assim, vou pegar algumas coisas mais principais que alguns concursos vêm pedindo e que vou ajudar vocês também, não só para o concurso da PM, mas também para todos os concursos como técnico, né, de enfermagem. Então, antes de tudo, só para vocês entenderem, que existe a lei número 9263 de 96. É uma lei antiga, que é a lei do planejamento familiar. Essa lei do planejamento familiar, ela hoje ela é chamada, né? Ela continua sendo lei do planejamento familiar, só que você não fala mais assim, planejamento familiar. Hoje a gente fala de planejamento reprodutivo. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer o planejamento familiar, caiu um pouco em desuso, embora algumas unidades de saúde ainda utilizem esse termo. Mas o termo mais correto é o planejamento reprodutivo. Então, o planejamento reprodutivo, também chamado de planejamento familiar, por isso que eu falei que eles são a mesma coisa, designa um conjunto de ações de regulação da fecundidade. Então, o planejamento reprodutivo, ele regula a fecundidade. Regular não é a mesma coisa que controlar, não é a mesma coisa que impedir. Então, qualquer questão voltada para o planejamento reprodutivo, que esteja falando de proibição, de coerção, vamos impedir a reprodução, não ter filhos, são respostas erradas. Porque o planejamento reprodutivo ele não está ali para impedir ninguém de ter filhos, nem controlar nenhum tipo de nascimento, e sim de regular essa fecundidade. Ou seja, esse projeto reprodutivo, ele visa auxiliar as pessoas e pessoas essas que são homens ou mulheres. Então, também questões que são erradas. Quando fala assim, planejamento reprodutivo é exclusivamente para mulheres. Está errado. É para a mulher, para o homem e para o casal. Então, a resposta mais certa é quando tem esses três. Mulher, homem e casal. Então, tem várias questões que às vezes bota aquele verdadeiro ou falso, em que coloca que o reprodutivo é somente para a mulher. E não é. É para os três. E aí eles têm qual é o objetivo? Auxiliar as pessoas a prever e controlar a geração e o nascimento dos seus filhos. E englobam adultos, jovens e adolescentes com vida sexual com e sem parcerias estáveis, bem como aqueles que se preparam para iniciar sua vida sexual. Então, o planejamento reprodutivo não é só para impedir ter filhos, não é para isso. Mas é para você controlar, você regular a sua fecundidade. Ou seja, quando eu quero ter filhos, quando eu não quero ter filhos. Independente se eu sou casada ou se eu tenho uma união estável. Eu posso não ter nenhum tipo de parceria estável, mas eu também tenho direito a ser acompanhada no meu planejamento reprodutivo. Entendeu? Então, são várias variáveis que, às vezes, os concursos colocam que pode induzir o erro quando coloca. Precisa ter parceria fixa, somente mulheres, né? É para impedir a mulher de ter filhos. Não é para impedir. É para controlar essa geração e o nascimento de filhos. Controle é o quê? Eu vou ter agora ou não vou ter agora? Quantos filhos eu vou ter? Quantos filhos eu não vou ter? Tá? Então, para continuar, a escolha do método contraceptivo, ele deve ser de livre vontade da mulher, do homem e do casal. Olha que eu falei dos três, né? Então, a todo momento, a resposta mais correta seria quando nós temos lá os três. Então, a escolha do método contraceptivo, ele não é só da mulher, ele não é só do homem, e tem que ser do casal. Mas, Lívia, só pode ser casal fazendo? Não, não pode. Não precisa. Eu sozinha, solteira, chegar lá na unidade de saúde e ter o meu planejamento reprodutivo e ter orientações em relação a qual método contraceptivo eu posso estar utilizando. Os métodos contraceptivos são disponibilizados pelo SUS de forma gratuita. Então, só que, claro, a gente precisa entender qual é o método mais adequado para essa pessoa, né? A gente precisa entender para essa mulher que vai utilizar esse método, devem ser respeitados para essa mulher, para esse casal, a sua realidade econômica. Não adianta você passar um método contraceptivo para essa mulher que ela não tem condições financeiras de comprar. Por isso que o que a gente pretende é sempre estar disponibilizando de forma gratuita. Então, mas eu quero usar o implante, né, lá que eu já ouvi falar.
O SUS disponibiliza? Não. Você tem condições de comprar? Não. Então não adianta você fazer o uso desse método, tá? Além disso, a questão social e cultural. Porque existem alguns métodos que talvez a pessoa não vai ter uma adesão adequada justamente porque ela não tem uma cultura que é de acordo com isso, ela vive num meio que também não facilita. Então, as chances de ter erro ou de ter falha no método é muito grande, tá? Então, vamos lá. Todos os métodos, eles são avaliados de acordo com a sua eficácia. Então, todo método, foi feito testes e pesquisas e ver qual é a eficácia desse método. Qual é a eficácia da pílula hormonal? Qual é a eficácia do DIU? Qual é a eficácia do diafragma? E essa eficácia, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o índice de Pear. Esse índice é um índice estatístico que ele vai realmente saber, para cada método, quantos foram as gestações em cada 100 mulheres. Então, por exemplo, vamos usar o diafragma. Para 100 mulheres, ao fim de um ano, então em um ano, em 100 mulheres, quantas engravidaram utilizando esse método? Então, é um método estatístico para estar avaliando a eficácia do método. Então, ou seja, o número de falhas. Então, quanto menor o índice, maior a eficácia. Então, quanto menor esse índice de Pear, maior a eficácia. Óbvio, imagina, se em um ano eu tenho 100 mulheres, dessas 100 mulheres, somente uma engravidou, o índice ele é menor. Se o índice ele é menor, maior é essa eficácia. Então, todos os métodos eles são testados. E aí, lá no manual de planejamento reprodutivo, você tem lá qual é o índice, qual é a eficácia desse método. Tá? Para melhor elegibilidade, dentro lá do manual, ele também fala, além de eficácia, ele fala de elegibilidade do método. O que é elegibilidade do método? É quando você divide em categoria 1, 2, 3 e 4. A categoria 1 é que esse método ele pode ser usado sem restrição nenhuma. Então, é um método sem restrição. O 2 é que ele tem benefícios que superam os riscos. Categoria 3 é que os riscos superam os benefícios. E categoria 4, o uso é inaceitável. Então, dentro de um método contraceptivo, você vai ter a sua eficácia e vai ter a sua elegibilidade. Eficácia seria essa variação do risco de falha. E a elegibilidade seria se ele tem risco ou não. Tá? E é dividido em categorias. Bom, a enfermagem, ela se insere nesse momento da concepção, e aí quem faz isso é o enfermeiro, e também o técnico de enfermagem ele se insere quando ele participa também das atividades educativas. Então, dentro da unidade básica de saúde, o enfermeiro ele tem o papel de fazer atividades educativas, atividades de aconselhamento e as atividades clínicas. Então, para eu ter um planejamento reprodutivo de forma certa, que é o que é preconizado, essas 3 atividades precisam acontecer. A mulher, o homem ou o casal, ele precisa participar de atividades educativas. Então, é agendado palestras, rodas de conversa, em que é mostrado todos os métodos contraceptivos para essa pessoa. Também é agendado atividades de aconselhamento, onde esse casal, essa mulher, esse homem vão participar de uma consulta para saber realmente qual método que deseja, por que deseja esse método, por que da escolha. E depois, atividades clínicas seria a própria consulta, que pode ser com o enfermeiro ou com o médico. Tá? E aí, existem alguns fatores que é importante a gente conhecer que estão relacionados à escolha desse método. Nós temos os fatores individuais e temos também as características do próprio método. Então, aqui eu tenho essa coluna, os fatores que seriam relacionados a essas pessoas que vão utilizar o método. E aqui eu tenho o próprio método em si. Então, quando essa pessoa ela busca uma unidade de saúde querendo escolher um método contraceptivo, primeira coisa, qual é a condição econômica dessa pessoa? Eu preciso saber. Qual é o estado de saúde dessa pessoa? Porque, dependendo do estado de saúde dela, existem alguns métodos que não vão ser adequados. Qual é a característica da personalidade dessa mulher e desse homem? Fase da vida que ela está na adolescência? Está na fase jovem? Ela está numa fase reprodutiva em que ela quer realmente ter filhos nesse momento? Ou não, ela não quer ter filhos nesse momento, mas ela quer ter filhos futuramente? Então, uma esterilização nesse momento não seria adequado, porque ela não quer ter filhos agora, mas futuramente ela quer.
Qual é o padrão de comportamento sexual? Ela tem parceiro fixo ou ele tem parceira fixa? Né? Quantos parceiros tem? Porque dependendo do padrão de comportamento também vai interferir na escolha. Aspirações reprodutivas e principalmente, que muitas vezes a gente negligencia, que são fatores culturais, fatores religiosos e além de outros fatores como medo, dúvidas e vergonha em relação ao próprio uso do método. Tá? Então, eu não posso deixar de pensar nesses fatores individuais. E o próprio método? Tem métodos que têm menos eficácia. Então, eu preciso saber qual é a eficácia desse método, quais são os efeitos secundários desse método, qual é a aceitabilidade, a disponibilidade, se é fácil uso ou não, se tem reversibilidade ou não. Os métodos cirúrgicos, laqueadura e vasectomia, eles não têm reversibilidade. E eu preciso deixar isso claro para os meus pacientes. E principalmente em relação à proteção das doenças ou das infecções sexualmente transmissíveis. Porque o único método que previne as ISTs são as camisinhas femininas e masculinas, os preservativos. Então não adianta essa mulher fazer uso do DIU sem usar um preservativo, porque ela está se expondo à gravidez, não porque tem o DIU, mas às doenças. E eu preciso deixar isso muito claro para o meu usuário. Bom, aqui eu trago para vocês alguns métodos esses que estão lá no Ministério da Saúde, nem todos que vocês conhecem vão estar aqui, porque eu só trago o que o manual traz. Então, o próprio adesivo não vai estar, o implante não vai estar, porque não é disponibilizado pelo SUS. Então, o primeiro deles é o método Oginoquinaus. Oi. Sim. Isso, a atenção básica ela é a porta de entrada para a consulta do planejamento reprodutivo. Então, se chegar um usuário lá na clínica da família e falar, olha, eu gostaria de ter filhos. Porque a gente acha que a reprodutivo é só para não ter filhos, mas pode chegar uma mulher, um homem, um casal, que está querendo engravidar, não está conseguindo, e eles podem chegar lá pedindo ajuda. Olha, a gente está tentando engravidar, não está conseguindo, eu já parei de tomar meu remédio há muito tempo, a gente está tentando, não está conseguindo. Porque a gente também vai ter orientação em relação a isso. Agora, chego na unidade de saúde, olha, eu quero entrar no planejamento reprodutivo porque eu não quero mais ter filhos, ou nesse momento eu quero usar um outro método, aí você vai ser inserido no planejamento reprodutivo. Aí vai ser agendado todas aquelas consultas, atividade educativa, de aconselhamento, e tem que estar no seu prontuário, para estar registrado que você passou por todas essas atividades, porque faz parte do planejamento reprodutivo. Tá? Mas é a unidade básica de saúde, que pode ser a clínica da família, pode ser o posto de saúde, depende, porque tem município que não tem clínica da família. Então, depende de qual município que está inserido esse usuário. Bom, primeira coisa, esse método aqui, eu falo que é o método quando a mulher quer engravidar, né? Que é onde você consegue ver realmente como é que está o seu ciclo. Claro, existem mulheres que utilizam esse método como forma de método mesmo, contraceptivo, e falam que tem sucesso, mas não tem tanta eficácia assim. Existem falhas desse método, que é o famoso tabelinha, a famosa tabelinha. Então, o nome da tabelinha é método Oginoquinaus. Então, se aparecer Oginoquinaus, vocês lembram que é a famosa tabelinha, tá? Porque tem muitos concursos que não colocam o método tabelinha. Eles colocam Oginoquinaus. E aí você, caraca, quem é o Oginoquinaus? De onde vem esse homem? Quem é esse homem, né? Não sei quem é. Então, Oginoquinaus é a tabelinha. Primeira coisa, a gente precisa saber se essa mulher pode fazer esse método. Porque existem mulheres que não têm como fazer. Então, como é que eu sei se essa mulher pode ou não fazer esse método? Eu vou pedir para ela me falar, né, pelo menos 6 meses, quanto tempo durou o ciclo dela. O que é isso? O que é ciclo? O ciclo menstrual nada mais é do primeiro dia que essa mulher sangrou, menstruou, e ele se finaliza no último dia que antecede a próxima menstruação. Então, por exemplo, se eu menstruei no dia 1º de agosto, iniciou o meu ciclo. E se eu, mês que vem, setembro, eu menstruar no dia 2 de setembro, o dia 1º de setembro vai ser o dia que vai terminar esse ciclo. Então, vai ser do 1º de agosto
até o dia 1º de setembro, porque no dia 2 eu menstruei de novo. Então, um ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia que tem o sangramento, que vem a menstruação, e ele se finda no último dia que antecede a próxima menstruação. Entenderam isso? Então, tem mulheres que têm um ciclo de, e essa carta é chique, 30 dias. Tem mulheres que têm ciclo de 29 dias. Tem mês que uma mulher pode ter ciclo de 28 dias, de 31, de 30. Então, vamos dizer que essa mulher chegou pra gente e aí, tem 5. Em 6 meses, você pediu para ela a marcar lá no calendário, numa agenda ou no celular, o dia que ela menstruou. Primeiro dia que ela menstruou, ela tem que marcar. E aí vocês vão ver quantos dias foram esses ciclos. Então, o mês tal foi de 30 dias, o mês tal foi de 29 dias, o mês tal foi de 28. Entenderam isso? Então, eu preciso saber, pelo menos nos últimos 6 meses, como foi o ciclo dela menstrual. Por quê? Eu preciso pegar o ciclo mais longo dela, que nesse caso foi 31, e preciso pegar o ciclo mais curto, que foi 28. E o que eu vou fazer com isso? Eu preciso subtrair 38 menos 21. Eu tenho 3, né? De diferença. Então, 3, o que o Ministério da Saúde fala? Se essa mulher tiver a diferença for de 10 dias ou mais, ela não pode fazer esse método. Mas, nesse caso, ela teve um ciclo de 3. Um ciclo não, desculpa, uma diferença entre os ciclos de 3. Então, ela pode fazer. Se nesse caso aqui desse 11 a diferença, ou 10, ela não poderia fazer esse método, porque ela tem um ciclo irregular. Entenderam? Então, nesse caso, não. Nesse caso, eu pego o ciclo mais longo, eu subtraio do mais curto, e aí eu vou ver qual é a diferença. 10 ou mais, se aqui desse 10 ou mais, ela não poderia fazer esse método. Já teve questões de concurso que falaram justamente isso na pergunta. Para realizar o método da tabelinha ou de Knock-Naus, devemos subtrair o ciclo mais longo do mais curto, e se a mulher tiver um ciclo maior que 10, ela pode fazer o método. Não, ela não pode. Ela só pode fazer esse método, só pode se for um ciclo, que a diferença entre os ciclos for menor que 10. 10 ou mais ela não pode, tá? Outra coisa, como é que eu determino a duração do período fértil? Uma vez que eu sei, durante 6 meses, então vamos dizer que aqui nós estamos em agosto. Então vamos dizer que eu tenho aqui julho, junho, maio, abril, março, fevereiro, né? São os meses que ela me deu. E eu vou agora calcular para esse mês agora de agosto quanto seria o período fértil dela. Eu vou pegar, aí quem fala isso é a regra, não é livre. Isso quem fala é o Ministério da Saúde, como é que eu subtraio isso? Eu pego do ciclo mais curto, eu subtraio 18. E do ciclo mais longo, eu subtraio 11. Lívia, de onde vem 18, de onde vem 11? É a regra. Então, eu pego 18 e vou diminuir do ciclo mais curto. Cuidado para vocês não confundirem isso. Tem gente que inverte. 18 é o número mais alto, tem que ser do mais alto. Não, o número mais alto, 18, tem que ser do ciclo mais curto. E o 11 tem que ser do ciclo mais longo. Então, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 20, certo? Certo. O que significa isso? Significa que do 10º dia ao 20º dia do ciclo, ela não pode ter relação sexual. Então, vamos lá. Vamos dizer que esse mês de agosto, essa mulher, ela menstruou no dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto foi o primeiro dia do ciclo dela. Por essa conta, ela pode ter relação no dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Até o dia 14 de agosto, ela poderia ter relação sexual, porque ela está ainda fora desse período aqui de alerta.
No dia 15, no dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de agosto, 24, 10, 24, ela estaria no seu período de fértil, porque é do 10º dia até o 20º dia. Entenderam? Não é do dia 10 de agosto ao dia 20 de agosto, não. É do 10º dia ao 20º dia. Isso, entendeu? Porque às vezes a gente faz essa conta, aí assim, do dia 10 até o dia 20. Não é. É do 10º dia do ciclo até o 20º dia do ciclo. Entendeu? Como é que eu sei disso? Porque eu vou pegar os últimos 6 meses, ver o ciclo mais longo, ver o ciclo mais curto e fazer essa subtração. No mês seguinte, setembro, eu vou pegar a mesma coisa. O que vai dar de diferença? Vamos dizer que esse mês de agosto, o ciclo dela foi 27. Aí eu não tenho mais o ciclo mais curto como 28, eu tenho agora como 27. Então eu preciso refazer essa conta, porque não vai ser mais do 10º ao 20º. Vai mudar essa conta, porque agora eu tenho um novo ciclo mais curto que apareceu, assim como se aparecer algum outro ciclo mais longo. Agora, se ela continua ainda com 31 dias sendo o ciclo mais longo e 28 o ciclo mais curto, eu posso manter, é o mesmo cálculo. Então, lá em setembro vai ser de novo, do 10º dia de setembro do ciclo dela até o 20º, ela não pode ter relação. Entenderam isso? Sim. Eu estou dentro dessa hipótese. Se começar no dia 5 de agosto, ela menstruou dia 5 de agosto. Se ela menstruou dia 5, começou o primeiro dia do ciclo dela. Então, todo vai até dia 4 de setembro, o ciclo menstrual dela? Não sei quando vai. Tem que ver quando vai vir a próxima menstruação dela. Um dia que antecede, aí fecha o ciclo. Entendeu? Eu não sei ainda quando ela vai menstruar. Entendeu? Porque ela pode ser que menstrue com 28 dias, com 30 dias, com 31. Agora, vamos dizer que esse mês, ela teve um ciclo mais curto, de 27 dias. Eu preciso estar atento, porque mês que vem, para calcular o período fértil, não é mais com 28 sendo o período mais curto, agora é 27. Então, todo mês é o certo você recalcular esse período fértil. Entenderam? Aqui, perdi o passador. Outro método contraceptivo natural, tá, gente? Eu agora estou nos naturais. Hoje no Knaus, tabelinha. E agora é o método da temperatura. Esse método é o seguinte: o termômetro tem que ser dela, somente dela, só dela. Não é do filho, não é do paciente, se ela for enfermeira, técnica, né? De enfermagem, pega no material de bolso, não. É dela. E ela precisa, pelo menos, dormir 5 horas por dia. Então, quem é da área da saúde não pode fazer esse método, ainda mais se for plantonista noturno, porque é difícil dormir 5 horas à noite. Então, o método fala, no mínimo 5 horas de repouso, para poder fazer esse método. Essa mulher, ela vai acordar todo dia e vai colocar o termômetro para medir a sua temperatura. Ela não pode levantar da cama, não. Ela tem que abrir o olho e botar o termômetro, porque ela não pode tomar café, tomar banho, não. Ela tem que botar o termômetro antes de fazer qualquer tipo de atividade. E todo dia ela vai marcar a temperatura dela lá num caderninho dela. Na mesma hora, não pode fazer nenhum tipo de atividade, em repouso, abrir o olho e tem que ser sempre o mesmo termômetro. Se por acaso o termômetro quebrou, acabou a bateria, teve que trocar, ela tem que anotar naquele dia que houve troca do termômetro, porque isso pode dar alguma variação de medição, tá? E aí, o que acontece? A abstinência sexual, ela deve ser desde o primeiro dia da menstruação. Olha como é diferente esse método. Então, ela não pode ter relação no primeiro dia que ela menstrua, até a 4ª manhã após o aumento da temperatura, que pode ser entre 0,3 e 0,8. Então, vamos lá. Eu menstruei hoje, não posso ter relação com ninguém. E estou medindo minha temperatura. Estou medindo todo dia. Estou sem ter relação sexual. Hoje, minha temperatura é bem assim, 35,8, 35,7, 35,8, 35,7. Hoje ela deu 36.
Ou seja, ela saiu de 35,7 e está como 36. Ela aumentou aí uns grauzinhos, mais 35. Vamos botar mais. Tá 35,8, já está com 36,2. Então, aumentou mais de 0,3 de graus Celsius. Opa, eu tenho que ficar em alerta. Então, hoje foi o primeiro dia que essa temperatura aumentou mais de 0,3 até 0,8. Eu tive um aumento dessa temperatura. Eu posso estar entrando no meu período fértil. Então, também continuo sem ter relação sexual. Então, hoje de manhã, medi 36,2. Caraca, aumentou. Então, não posso ter relação sexual. Nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Só posso ter relação na quarta manhã após esse aumento da temperatura. Na quarta manhã. Então, hoje, minha temperatura aumentou. Daqui a 4 manhãs que eu posso ter relação sexual quando essa temperatura subiu. Entenderam? Isso também cai muito em concurso, quando eles botam. Qual é o tempo de abstinência sexual usando a método da temperatura? É você abstinência sexual do primeiro dia do seu ciclo até a quarta manhã posterior, né, ou após o aumento dessa temperatura. Entenderam? É isso. Se sua temperatura ela vem 35,6, 35,7 e de repente ela aumentou 0,3 graus Celsius até 0,8, isso indica que você teve um aumento da temperatura. No período ovulatório, ocorre o aumento da temperatura basal, mantendo persistente por um período de 4 dias. Então, vocês vão ver que quando você tem esse aumento da temperatura, ele vai se manter elevado durante os 4 dias. Por isso que falo que você só pode ter relação na quarta manhã posterior a esse aumento da temperatura. Por quê? A ovulação ela faz esse aumento da temperatura corporal na mulher. O que é cuidado? O cuidado é que a mulher com febre não está ovulando. Então, 40 graus. Isso não é ovulação, isso é febre. Então, isso pode também estar confundindo, né? Nossa, super fértil, estou quentona, né? Não, você está doente com febre. Isso pode confundir esse método. Porque se aparecer uma febre aí no meio, vai estar totalmente desregulado com a sua fisiologia. Período fértil termina na manhã do 4º dia em que for observar a temperatura elevada. Nós já falamos, né? Por isso que, então, o período fértil ele inicia com o aumento da temperatura e ele finaliza quando essa temperatura ela na manhã do 4º dia. E quando tem que ter abstinência? Do primeiro dia que ela menstruou até a 4ª manhã após o aumento dessa temperatura. Foi? Outra coisa, só para lembrar, se quebrar termômetro, tem que botar um outro, mas tem que anotar nesse dia que houve a quebra do termômetro e que, por isso, houve a troca. Tá? Então, se tiver alguma variação de temperatura, pode ser por conta da medição do termômetro. O outro método natural é o método comportamental chamado muco cervical. Esse muco, ou chamado também de método de Billings. Então, vocês podem vir como método de Billings ou método do muco cervical. Esse método é quando a mulher, quando vê sua calcinha, né, ela sai um muco. Acho que vocês já devem ter visto isso, né, em vocês. É um muco que ele é elástico, né, ele é claro, não tem cheiro, e ele indica que essa mulher está no período fértil. Existe alguns tipos de muco. Existe a fase pré-ovulatória, a fase ovulatória e a fase pós-ovulatória. Na fase pré-ovulatória, a mucosa vaginal está mais seca. Então, na fase pré-ovulatória, antes de a gente ovular, a nossa vagina, a mucosa vaginal, ela fica seca, mais ressecada, a gente se sente mais seca mesmo. Isso vai passar uns dias e depois desse dia vai chegar um muco grumoso, pegajoso e opaco. Não é um muco que vai indicar que a gente está fértil, não. Mas a gente reparar na nossa calcinha, ou até quando a gente limpa, né, com papel higiênico, vai sair um muco que ele é grumoso. Ele tem uma consistência mais grumosa, tá? E ele é, às vezes, um branquinho mais opaco. Ele é um branco, ele tem uma coloração. Isso é fisiológico. Qual é o grande problema? Leucorreia. Se a mulher tem um corrimento vaginal, mistura tudo, ela vai achar que está cheio de muco todos os dias. E ela está com corrimento vaginal. Então, isso também é algo que pode estar
confundindo, né, a própria observação. Então, antes do período pré-ovulatório, é normal a mulher estar mais seca e estar com essa presença desse muco, que é um muco mais grumoso, mais opaco e pegajoso. Na fase ovulatória, esse muco ele vai mudar de textura, ele vai ficar elástico, lubrificante, ela vai se sentir mais molhada, essa mulher, né? E você vai ver realmente esse muco que parece uma clara de ovo, mas com essa elasticidade, né? Ele é elástico. E na fase pós-ovulatória, que geralmente ocorre 4 dias após essa fase ovulatória, você tem um período de infertilidade. Se você pega esse método e junta com o método da temperatura, você vai ver que vai acontecer concomitantemente, ou seja, a temperatura vai subir e provavelmente vai aparecer esse muco mais elástico que está dentro desse período de ovulação. Contraindicado, mulheres com alterações psicológicas, porque se ela tem alguma alteração psicológica, ela não vai ter esse cuidado de estar avaliando o muco, né? Causa de falhas pré-sexual no período fértil, ápice do muco muito precoce, uma avaliação confusa do muco devido à leucorreia ou o próprio sêmen. A mulher achar que o sêmen ou a leucorreia pode ser esse muco e confundir essa observação. Essa mulher ela vai ser consultada semanalmente pela gente, até para poder estar vendo como é que ela está aderindo a esse método. Método sintotérmico é um outro tipo de método contraceptivo. Lívia, mas que método é esse, né? Esse método nada mais é que juntar todos esses que eu falei. É você juntar a tabelinha, que é o ginecoquinal, mais a temperatura e mais o muco. Então, é uma combinação de múltiplos indicadores de evolução, que é o muco, a temperatura e também parâmetros subjetivos, né? Que pode ser físico ou psicológico. Por exemplo, às vezes tem mulheres, você ouve falar assim, nossa, eu estou sentindo uma dor aqui, acho que eu estou ovulando. Tem mulheres que sentem dores, né? Na região próximo onde ficam os ovários. Mas isso é uma queixa que sim, tem mulheres que sentem um certo incômodo quando está evoluando. Ah, hoje eu estou mais irritada, hoje eu estou mais seca. Ou seja, esses sintomas, essas queixas também podem estar levando você a pensar que ela pode estar entrando no período fértil. Então, quais seriam os parâmetros subjetivos? Dor no baixo ventre, que é esse que eu falei, que é esse nome aqui, que eu não... é uns nomes, né? Mitchell-Schormis, eu nunca sei falar esse nome, mas é um nome que se dá a esse dor, a ovulação, geralmente no dor em baixo ventre, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, variações de humor ou da libido, isso também pode estar tendo relação com o período fértil, e sinais mais específicos, como enxaqueca, náuseas, acne, aumento do apetite, ganho de peso, sensação de distensão abdominal, sangramento. Claro, gente, que isso aqui é muito subjetivo, porque eu tô cansado todos os dias, né? Eu tô, dependendo da situação, está, né? Ou eu tô, né, com ganho de peso sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque alguns sintomas são muito subjetivos e a gente precisa estar avaliando, tá? Bom, continuando. Existe também chamado a ejaculação extravaginal, que nada mais é que o coito interrompido. Só que ele não é considerado um método, embora seja uma prática muito utilizada por muitas pessoas. Eu acho que não tem nenhum estudo que eu possa citar ele para falar para vocês, mas na minha experiência como enfermeira, é um dos métodos mais utilizados pelas pessoas, coito interrompido. Então, que tem muitas falhas, muitas falhas. Então, o coito interrompido ele tem um elevado índice de falhas. É de extrema importância que o homem urine antes de iniciar a relação sexual, na tentativa de acidificar essa uretra para quando ele ejacular tentar matar. Mas, gente, não vai, né? Não vai. Então, assim, o método do coito interrompido é um método que é muito utilizado. E a gente precisa muito orientar as pessoas em relação a isso. Primeiro, existem alguns homens que não conseguem ter esse controle. E, às vezes, na hora do vamos ver, ele acaba tirando na hora errada e ejacula dentro da mulher alguma coisa e acaba tirando e ejacula fora. Por não ter esse controle, né, da ejaculação. Para a mulher, gente, é muito cômodo também, porque tem mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo antes da ejaculação do homem.
E que às vezes na hora que tá bom para ela é a hora que ele ejacula e tira. Então também não é uma coisa que para algumas mulheres é legal. O ideal seria os dois juntos, ou esperar mais o tempo da mulher. E aí também, durante esse ato, pode ser que a mulher saia num prejuízo, porque ela não conseguiu chegar aos finalmente. Outra coisa, é mito achar assim, eu já ejaculei, agora vai ser outra vez e eu quase não vou ter espermatozoide, né? Eu, tipo assim, já esvaziei o saco, né? Isso é mentira. Então, tem muitos homens que têm essa prática. Eles têm relação sexual primeiro com preservativo e depois, numa segunda relação, no mesmo dia, né, ali naquele período, tira o preservativo para ter relação, achando que não vai ter sêmen, né, ali. Isso é mentira. Essa questão de urinar. Eu vou urinar antes porque aí eu vou matar. Mentira. Então, na verdade, o coito interrompido ele não deve ser utilizado, porque ele tem uma falha muito grande, tá? Então, embora seja um método que muitas pessoas utilizem, mas que corre riscos. Lembrando, existe uma glândula chamada bulbo uretral, presente no homem. Essa glândula é uma glândula que ela é estimulada quando o homem começa a ficar excitado. Então, lá nas preliminares, ou até mesmo nos carinhos, esse homem ele pode começar a ficar lubrificado, essa glândula do pênis ficar molhada por conta da estimulação dessa glândula bulburetral. Então sai um líquido mais claro, né, como fosse um líquido mesmo, para lubrificar a glande. Esse líquido, algumas vezes, já pode conter espermatozoide. Então, na própria brincadeira ali, nas preliminares, se esse homem introduzir esse pênis, ou até mesmo durante o próprio ato em si, né, em que ele está lá, essa lubrificação que acontece pode já conter espermatozoide e pode engravidar. Então, ele não precisa ejacular, né? Outra coisa, às vezes ele ejacula muito próximo. Lívia, mas, nossa, isso aí pode ser mentira. Não é mentira. Tem casos de mulheres que engravidaram porque o homem ejaculou muito próximo ao canal vaginal, ou em cima mesmo, ali, não ejaculou dentro, mas ejaculou muito próximo, e a mulher também está muito lubrificada, e você consegue ter a migração dos espermatozoides lá para dentro. Então, por isso a gente fala para não utilizar. Outro método natural é o método chamado LAM, com a sigla LAM. LAM nada mais é que lactação e amenorreia. Mulheres que estão amamentando, estão seguras de não engravidar? Não, mas por muito tempo isso era falado, culturalmente, né? As mulheres tinham essa cultura de que não, quem amamenta não engravida. Claro que, cientificamente, existem as questões hormonais. A mulher que está amamentando, ela mantém 2 hormônios lá em cima, que na verdade, um hormônio lá em cima que é a prolactina. Então, a prolactina, numa mulher que amamenta, está muito lá em cima. Prolactina alta não deixa que estrogênio e progesterona entrem em cena. Se progesterona e estrogênio não entram em cena, você não tem o ciclo. Porque o que acontece com o ciclo menstrual? Só para poder vocês entenderem rapidinho. A mulher, ela, durante o período dela do ciclo, ela tem 4 hormônios, tem o FSH e tem o LH. Ela tem progesterona e ela tem estrogênio. São 4 hormônios importantíssimos. Não vou entrar aqui aprofundar, não. Mas para vocês entenderem, são 4 hormônios que são muito importantes para você menstruar, para você ovular. Se a mulher ela tem alguma alteração hormonal que, por algum motivo, descontrole um desses hormônios, ela vai ter problema ou na menstruação ou na ovulação. Então, por exemplo, essa mulher ela está com uma infertilidade. Por quê? Provavelmente ela tem alguma alteração hormonal que faz com que esses hormônios não apareçam na forma como deveriam aparecer. E aí ela pode ser uma mulher que fica 5 meses sem menstruar, 6 meses sem menstruar, ou aquela mulher que menstrua de forma irregular 2 vezes no mês. Isso tudo pode ser uma desordem hormonal. Ou ela pode ser uma mulher que não está ovulando por algum motivo. E aí, o que acontece? Quando essa mulher está amamentando, ela tem um hormônio chamado prolactina. A prolactina é um hormônio, a prolactina,
que fica muito alto durante a amamentação. Mas a amamentação livre demanda. Toda hora, para manter que esse nível fique alto. Prolactina aumentada faz com que progesterona e estrogênio fiquem baixos. Logo, esses hormônios aqui também vão ficar baixos. E ela não vai conseguir ovular, porque vai estar desordenado esses hormônios. Mas a partir do momento que essa prolactina começa a cair, o que vocês acham que vai começar a acontecer com esses hormônios? Vai começar a aumentar. E aí, se eu começo a aumentar, essa mulher pode, em algum momento, começar a ovular de novo. E se ela não tem nenhum método contraceptivo, ou se ela tem relação sexual, ela pode engravidar, mesmo amamentando. Mas, Lívia, como é que a prolactina vai cair? É simples. Quando essa mulher começa a introduzir algum tipo de alimento para essa criança, quando essa mulher começa a não amamentar essa criança toda hora, né, livre demanda, ela começa a ter mais espaços nessa amamentação, pode acontecer da prolactina cair. Então, é um pouco de mito falar assim, não, a mulher fica um ano após engravidar sem poder engravidar. Cuidado, não é assim. Se essa criança é uma criança que mama pouco no peito, essa mulher já introduziu fórmulas lácteas, essa mulher já introduziu alimentos, a prolactina dessa mulher pode estar começando a cair. E isso aqui pode começar a se regular de novo e ela pode voltar a ficar fértil de novo. Tá? Então, a amamentação altera temporariamente a secreção dos hormônios naturais, que desencadeia o processo de maturação folicular e, consequentemente, ovulação. Foi o que eu falei. Alguns pontos importantes. A mulher, para usar esse método, a menstruação não pode ter voltado. Então, se a menstruação voltou, ela não pode utilizar. Lívia, mas ela amamenta ainda. Mas ela já menstruou? Não pode. Ela tem que manter ainda a menorreia. Amamentação exclusiva, ou quase, e que seja amamentado com frequência. E o bebê com menos de 6 meses de idade. Então, se o bebê tiver mais de 6 meses, provavelmente não dá certo, até porque com 6 meses começa a introduzir os alimentos, né? Então, essa prolactina vai começar a cair. Então, são alguns pontos importantes para essa mulher utilizar esse método. Método de barreira. Então, aqui exterminos comportamentais, que foram vários. E agora a gente começa com os métodos de barreira. Primeiro método de barreira é o preservativo masculino, né? Deixa eu fechar aqui a porta. O preservativo masculino, na verdade, é um dos mais conhecidos. Não vou estar aqui falando o que ele é, mas para vocês entenderem que ele é um material seguro. Existem alguns testes. Pode fechar para mim? Existem alguns testes, mas claro que a sua falha, ela está atrelada à ruptura de preservativo. Então, muitas vezes, a falha do método é quando esse preservativo não foi colocado de forma correta ou se teve alguma falha ao usá-lo. Quais são as principais falhas? Principalmente, condições de armazenamento. Os homens mais velhos não, mas a garotada adora botar preservativo em carteira. E não é o melhor local para botar na carteira, porque a carteira vai no bolso, a carteira calor. E aí você não é uma condição de armazenamento adequada. Então você tem que evitar que dobre, que amasse. Aí às vezes vai tirar o preservativo, nossa mãe, tá todo amassado, a embalagem chega tá até já saindo a tinta do negócio de tanto estar roçando ali. Também deve estar muito tempo naquela carteira, e aí quando tira, e não é um local adequado. Outra coisa, data de validade. Tem que observar. E poucas pessoas olham a validade do preservativo. E tem que olhar. Outra coisa, tem que avaliar se tem presença de ar ou ausência de espaço para recolher o sêmen. Quando o homem coloca o preservativo, tem que deixar um espaço entre a própria glande e o preservativo. Tem que ficar um espaço para poder, justamente, quando ejacular, você tem um espaço para esse líquido, esse material ejaculado ficar. Então, você torce um pouco essa ponta, né, do preservativo e coloca no pênis, porque esse espaço precisa ficar. Você não pode colocar sem esse espaço, sem essa presença de ar, né? Cuidado também para na hora de for abrir, não se abre com dente. Porque você pode furar o preservativo. E nem utilizar tesoura.
E cuidado também para ver se o material não está furado, porque podem furar o material. Lubrificação vaginal insuficiente. Existem mulheres que ficam muito ressecadas. Claro que isso vai gerar dor também na relação. E esse aumento do ressecamento e esse atrito pode gerar, às vezes, ruptura, né, ou até mesmo romper esse material por conta da fricção, né, de forma exagerada, e também dessa lubrificação vaginal insuficiente. Pelo amor de Deus, não vai botar cuspe, né? Que as pessoas têm, né, pegam gel, porque existem mulheres que são mais... O cuspe não vai lubrificar. Então, existem mulheres que são mais secas, que é importante utilizar um lubrificante à base de água para ajudar na relação, até porque a mulher vai sentir dor. Lubrificante à base de óleo não é indicado. Então, essas bolinhas de sexy shop, esses materiais à base de óleo, que esquenta, que deixa gelado, não é legal utilizar junto com o preservativo, porque você pode ter rompimento desse material. Tá? Tem que ser lubrificante à base de água. Sexo... Cadê? Gente, sexo. Analise a lubrificação adequada. Perda da ereção... Outra coisa. O homem está na relação sexual, só que para colocar o preservativo tem que ter ereção. Não dá para botar um preservativo com um homem com pênis, né, meia bola. Só que tem horas que, às vezes, o homem ele acaba, durante o ato sexual, perdendo um pouco essa ereção. Ele quer continuar. Tem que tomar cuidado, principalmente se ele já ejaculou. Às vezes ele já ejaculou e ele quer ficar ainda brincando. Não fique brincando. Tira primeiro, joga fora, lava esse pênis e depois, né, brinca com outro preservativo. Porque quando o homem ejacula ou quando ele perde um pouco essa ereção, o pênis ele diminui de tamanho. Uma vez diminuindo, pode ter chances desse preservativo sair e ficar dentro da cavidade do canal vaginal. Se ele ejaculou, é normal o pênis diminuir de tamanho. Óbvio, diminui de tamanho. Mesmo que ele ainda fique mais ereto, mas ele fica bem menor do que como estava muito excitado. E aí, imagina, ele já ejaculou nesse preservativo, reduziu de tamanho, pode começar a vazar o sêmen por ali e tá dentro do canal vaginal, vai ter contato, tá? Não pode reutilizar. Então, se você utilizou preservativo, e você precisa tirar esse preservativo, lavar esse pênis para poder depois ter uma outra relação. E quando vai retirar o pênis da vagina, tem que segurar na base. Tem que tirar o pênis segurando na base para que o preservativo não fique lá dentro. Então, são algumas dicas que algumas pessoas, às vezes, cometem essas falhas. Por um período de excitação, ai meu Deus, né, lá está no vucu-vucu, esquece disso. Por não saber mesmo, às vezes, né, desconhecer. E por vezes, talvez, não vai acontecer comigo. E nesse não vai acontecer comigo, acontece. Tá? Mas ainda é um método que tem poucas falhas, né? O preservativo. E lembrar que é o único, o feminino, que protege contra as ISTs. O feminino, né? O feminino acho que é o terror da mulherada, muitas mulheres nunca utilizaram, algumas já utilizaram, mas não gostam. Eu acho que todas as mulheres deveriam experimentar, até para dar sua opinião, até para saber. Ele é diferente, ele é de poliuretano, ele não é de látex. Claro que ele é grande, né? Ele tem esse comprimento de 17 centímetros. Alguns falam assim, ele é horroroso, né? Mas eu acho que tudo é um hábito. Ele é mais caro que o preservativo masculino. Qual é a diferença? A diferença é que nós, mulheres, podemos colocar eles independente do homem, ou seja, não precisa de uma ereção peniana para ser colocado, não precisa, você pode colocar. Geralmente, pode colocar de 1 a 2 horas antes do ato sexual, então você pode colocar e já ir preparada. Né? Cheguei, né? Chegar lá. E aí, mas a visão não é muito bonita, porque ela fica, esse anel de fora, fica justamente externamente na vulva. Então, assim, não é uma visão muito bonita. A vulva, ao meu ver, não é uma visão bonita, né? Então, tem quem goste, mas ainda mais com aquele anel. Mas, assim, qual é o cuidado? O cuidado é, quando você for introduzir esse anel de dentro, ele é um anel que ele é móvel, né? Ele é flexível. Então, você vai fazer um 8 e vai introduzir no canal vaginal. Ele vai se adequar e vai ficar esse anel mais largo com a abertura do lado de fora. É ali que o pênis tem que entrar. O que a gente orienta as mulheres? Na hora da relação sexual, cuidado, porque às vezes na hora do vucu-vucu,
esse pênis pode entrar no lugar errado. Em vez de entrar aqui, ele acaba entrando fora do anelzinho, fora daqui. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para poder, dependendo da posição, o pênis não entrar de forma errada. E na hora de tirar, é o ideal que essa mulher gire essa parte aqui e puxe. Por que girar? Para poder tentar fechar um pouquinho, para na hora de tirar não vazar. Tá? Não pode ser usado junto com o masculino, senão vai ter rompimento. Ou se usar feminino, é só feminino. Se usar o masculino, é só masculino. Ah, dupla proteção. Não, pelo amor de Deus. Né? Não vai usar os dois juntos. Ele evita IST. Oi? Tá. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui com o negócio?